Olá pessoal, meu nome é Samuel, eu sou estudante de jornalismo na UFOP e vim nesse vídeo contar para vocês sobre a minha experiência como estudante de intercâmbio na Universidade de Salamanca, aqui na Espanha. Para contextualizar vocês, eu vim para estudar no primeiro semestre do período letivo de 2022-2023. Aqui na Europa eles têm um calendário um pouco diferente, né, que começa em setembro e vai até julho, por conta do verão, né? O verão é no meio do ano, então o semestre começa logo depois. Eu tô aqui agora gravando esse vídeo em fevereiro e eu vim para cá em agosto. E minhas aulas já acabaram, eu vou retornar ao Brasil na próxima semana e tô gravando esse vídeo antes de voltar. Falando um pouquinho sobre a cidade de Salamanca, ela está situada na comunidade autônoma de Castilha e León, que é como é dividido o país, né, da Espanha, em comunidades autônomas. Então Salamanca está nessa comunidade autônoma de Castilha e León, província de Salamanca, região noroeste da Espanha. Salamanca também está pertinho da fronteira com Portugal, fica mais ou menos 1h10 de carro. Salamanca é uma cidade universitária, possui 140 mil habitantes, dos quais cerca de 20-25% são estudantes das duas universidades que tem aqui. A Universidade de Salamanca, a USAL, e a Universidade Pontifícia de Salamanca. É uma cidade histórica e suas origens remetem aí a mais de 2.500 anos, ainda na Idade do Ferro. E é considerada, assim como Ouro Preto, uma cidade patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela recebeu esse título em 1988. E possui, claro, um grande patrimônio histórico arquitetônico. Aqui atrás de mim vocês podem ver a Puente Romano e aqui desse outro lado a Catedral de Salamanca, que é o principal monumento da cidade. E Salamanca também é conhecida como o berço do estudo do espanhol, o castelhano. Inclusive dizem que aqui é onde se fala o espanhol puro, sabe, que tem muitos sotaques. Agora falando sobre a Universidade de Salamanca, a USAL, ela foi fundada em 1218, então em 5 anos atrás ela completou aí 800 anos de história. É a universidade mais antiga da Europa e a terceira ou quarta mais antiga de toda a Europa, a depender de existem alguns conflitos de números, mas é a terceira ou quarta mais antiga da Europa. Possui 9 campos, aqui em Salamanca, a maioria deles, mas também existem outras 4 cidades aqui ao redor que possuem campos da universidade. São 30 mil estudantes, dos quais cerca de 5 mil são estrangeiros, então é uma cidade que recebe muitos estudantes internacionais, muito por conta também dessa questão do espanhol, que eles vêm aqui para aprender. Inclusive a Universidade de Salamanca possui, em parceria com o Instituto Cervantes e outras 2 universidades, o seu próprio exame de proficiência em espanhol, que é aceito no mundo inteiro, que é o CIEL. Falando um pouquinho sobre a minha recepção aqui na universidade, não houve tantas atividades voltadas para nós estudantes estrangeiros. Na verdade, eu acho que houve só uma, que foi a reunião de boas-vindas, logo nos primeiros dias aqui, e depois disso não teve mais nenhuma atividade de integração, nem nada desse tipo. Eu acho que por conta do grande número de estudantes que vêm para cá, é mais difícil, né, de talvez bolar alguma atividade, por exemplo, que englobe 5 mil estudantes de outros lugares. É muito diferente de Ouro Preto, por exemplo. Eu que trabalhei na EDRI por um tempo, eu sei que existem atividades para o estudante, dias de mostrar culinária, dias de passear pela cidade e tudo mais. Aqui não teve isso. Eu até perguntei para outros brasileiros que estavam aqui se na faculdade deles houve alguma coisa desse sentido, e eles também disseram que não. Nesse sentido, é muito importante o trabalho desenvolvido por umas empresas aqui da cidade que ficam responsáveis, então, por essa integração dos estudantes estrangeiros. Eles sabem que aqui vem muita gente de fora, então eles criam eventos como excursões para outros lugares, outras cidades, regiões da Espanha, ou então saídas para praticar esportes, saídas para barzinhos e boates e coisas desse tipo. Continuando sobre recepção e falando sobre integração aqui na cidade, eu tive muito poucos amigos espanhóis aqui. Não que tenha sido problema com os espanhóis, mas pelo contexto que a gente vem aqui, né, como estudante estrangeiro, eu tive muito mais amizade com os estudantes estrangeiros, principalmente os estudantes do programa Erasmus, que
que é um programa de educação aqui da Europa, que financia essas bolsas de intercâmbio. Então, eu tive muito mais amigos estrangeiros do que amigos aqui da própria Espanha. Os que eu conheci foram basicamente aqueles poucos da sala de aula, que a gente conhece fazendo atividades em grupo, e um outro rapaz que acabou morando comigo por um tempinho. Sobre os estudos, aqui o sistema de avaliação é mais ou menos como da UFOP, de 0 a 10, e eu peguei 4 disciplinas, acabei que eu tive que trancar uma, fiquei com 3, que eram disciplinas de Big Data e Knowledge Society, que era ministrada em inglês, e 2 em espanhol, que eram Programação em Televisão e Novas Plataformas Audiovisuais, e outra de Comunicação Esportiva. O método de avaliação foram provas e trabalhos. Nessas 2 primeiras foram só trabalhos, elas acabaram inclusive antes do recesso de ano novo. Então em dezembro as 2 disciplinas já estavam finalizadas, só com trabalhos. E na de comunicação esportiva eu tive prova, foi a única que eu tive prova, que a gente fez em janeiro. Então a gente saiu de férias em dezembro, né, o recesso de Natal e Ano Novo, e em janeiro eu voltei para fazer a prova. Eu achei um pouco difícil a prova que eu fiz, porque eu esperava que fosse uma prova mais generalista, com temas mais globais, e acabou que a prova foi muito voltada para temas espanhóis. Então, para quem vem de fora como eu, foi um pouco complicado. Por exemplo, cite 3 programas da rádio espanhola, por exemplo. E para mim isso foi um pouco difícil. Eu estudei, mas não esperava que caísse esse tipo de conhecimento mais detalhado. Sobre alimentação, na universidade existem os restaurantes que eles chamam aqui de comedores, e é um preço mais ou menos de 5 euros o almoço e a janta. Também tem café da manhã, que é um pouco mais barato. Eu experimentei lá uma vez, eu confesso que não gostei muito, não achei interessante, mas a ideia minha mesmo já não era de comer nesses lugares. Quando eu vim para cá, eu já sabia que comer em casa, fazendo meu próprio almoço, sairia muito mais em conta. E aí, falando também sobre dinheiro, eu planejei gastar aqui na Espanha cerca de 300 euros por mês, ou seja, cerca de 10 euros por dia. E agora, já na hora de ir embora, eu posso dizer, é possível? Eu acho que sim, mas você precisa abrir mão de muita coisa. E aí eu já não sei se vale a pena. No final, eu diria que 400 euros, 450 é um valor ok para você ficar por aqui. Porque afinal de contas, a gente não vem aqui só para sobreviver, sabe? A gente também precisa curtir um pouquinho, né? Já que a gente vem para outro lugar, então sair de vez em quando, comer fora, beber fora. Então eu imagino que 400 e 450 seja um valor que seja suficiente. Falando sobre compras no mercado, por exemplo, eu acho que frutas e carnes a gente sente diferença aqui no Brasil. Apesar de no Brasil as coisas estarem já um pouquinho mais caras, compras semanais, por exemplo, eu comparo com o que eu fazia, que eu gastava mais ou menos R$120, e aqui eu pagava mais ou menos 20, 25. Então, no final das contas, saía mais ou menos parecido. Sobre moradia, existe muita oferta, óbvio, porque pelo alto número de estudantes, então todo semestre vem gente nova, sai gente velha. Eu encontrei o meu apartamento pelo Facebook, paguei 250 por tudo, pelo apartamento e pelas despesas gerais, gás para aquecedor, que todas as casas aqui têm, condomínio, água, energia, tudo incluso. No final eu achei um preço ok, comparado com o que eu via. Eu achei alguns mais baratos, mas que não tinham incluído aí as despesas. No final das contas, a casa era muito boa, suficiente, a localização era ótima, e eu fiquei muito satisfeito. A universidade tem as próprias moradias para os estudantes. Eu não sei como faz para se candidatar. Eu sei que tinham alguns estudantes de fora, desses que eu conheci, que moravam nessas casas da universidade, mas eu confesso que eu não sei como que é o processo seletivo, mas é muito mais caro. Cada quarto custa mais ou menos em cerca de 500, 600 euros. Eu morava na Calle Polio Martín, que ficava muito pertinho do centro histórico, que onde é o principal centro da cidade, né? Tem restaurantes, bares, boates, etc. Eu morava num lugar excelente, eu levava 30 minutos para chegar na faculdade, mas eu estudava de dia, então era um caminho ok. Mas para o centro, para sair, eu levava só 10 minutinhos. Então, para mim, foi ótimo. Ficava mais ou menos 10, 15 minutos também da estação de trem. Então, era um excelente lugar. Agora, falando sobre adaptação, já finalizando esse vídeo aqui, a primeira delas, eu diria que é o idioma.
O espanhol não é tão fácil quanto a gente acha que é. Eu estudei espanhol, sempre estudei desde criança na escola. Linguagens na escola nunca é suficiente para a gente aprender. Mas eu já tinha um certo conhecimento, eu tinha feito 2 anos de aula remotas, que é de espanhol com a Universidade Antônio Nariño, que a DRI oferece para a gente. E eu tive uma surpresa muito grande quando eu cheguei aqui, porque é muito complicado de entender. Eles falam muito rápido e a gente que não tem a vivência, é muito difícil. Então, eu sei que o edital exige conhecimentos de espanhol, né, o nível B1 ou B2, não lembro, mas é fundamental. Eu diria que o conhecimento do espanhol não venha aqui sem saber nada, porque você vai passar dificuldades. Sobre os horários também, aqui na Europa, como é uma região de latitude mais alta, o sol nasce muito mais tarde. Então, nascer do sol aqui é mais ou menos às 8. Então, as coisas começam a funcionar a partir das 10, por exemplo. As aulas mais cedo na escola, na faculdade, são às 9. E os comércios, por exemplo, abrem às 10. E aqui na Espanha, especificamente na Espanha, eles têm uma cultura da siesta. E o que é a siesta? É basicamente o cochilo, a soneca, depois do almoço. Então, aqui o turno de trabalho é mais ou menos dividido em 2. De 10 da manhã às 2 da tarde e de 5 da tarde até às 8, 9 da noite. Nesse período de 2 às 5 é a hora do almoço e é a hora de você voltar para casa para descansar, tirar uma soneca se você quiser. Então os comércios fecham, os comércios locais. Algumas coisas de rede, por exemplo, como grandes supermercados, grandes lojas de roupa, continuam abertas, mas os comércios locais e a rua principalmente ficam fechadas e as ruas ficam vazias. E aí, para fechar, algumas dicas que eu dou por aqui: o inverno eu vim para cá em agosto, né? Então agora em fevereiro a gente está no inverno e aqui em Salamanca eu enfrentei frio de menos 3 graus. Nevou uma vez, mas uma camada bem fininha de neve, e a temperatura mínima que eu peguei foi menos 3. Compre as roupas de frio aqui, porque sai muito mais barato que no Brasil. O frio aqui é comum para eles, então você vai achar coisas a preços acessíveis. Camisa térmica e calça térmica eu considero como fundamentais para você se agasalhar bem. E diferentemente do que eu achava, não é necessário 1 milhão de roupas para você esquentar. É muito mais uma questão de estratégia, assim, da forma como você se veste. Vestir uma camisa térmica por baixo, uma lã por cima e uma jaquetona como uma terceira camada, provavelmente vai ser suficiente para te proteger do frio. E também, claro, acessórios são fundamentais, principalmente cachecóis e luvas. Salamanca tem um programa de aluguéis de bicicleta, aluguéis por assim dizer. Você pode pegar bicicletas em vários pontos da cidade e são muito legais. Eu, depois que descobri isso, eu só fui para a faculdade de bicicleta, então eu levava meia hora caminhando, passei a levar metade desse tempo. E para ir em outros lugares da cidade, a bicicleta é um ótimo meio de você se locomover. Você paga 13 euros e pode usar ela por 1 ano. A gente não usa isso tudo, só 6 meses, mas ainda assim vale muito a pena. Como eu mencionei, integre-se ao grupo do Erasmus, que são os estudantes estrangeiros que vêm para cá, porque no meu caso foram os meus grandes amigos aqui. Eu conheci meus companheiros todos no Erasmus. Então, se você quer buscar a integração, procure esses grupos no Facebook, então, não sei, Instagram, de boates, bares, por aqui, essas empresas que eu mencionei, que fazem essa integração de estudantes, porque se depender da faculdade, você vai ficar um pouco meio solitário, eu diria. E para fechar, o abono de trem, a empresa responsável pelo trem aqui na Espanha, a Renfe, lançou no ano passado meio que um programa de descontos, alguma coisa assim, não sei como dizer, mas enfim, você paga 20 euros e você pode escolher duas estações. Então, no nosso caso, eu não sei quais opções a gente tem, na verdade, mas a gente usava sempre Madrid, Salamanca, Madrid. Então a gente podia tanto ir quanto voltar quando a gente quisesse, meio que de graça, depois que você pagava esses 20 euros, e depois que você usasse pelo menos 16 vezes, depois de 16 viagens, você receberia esses 20 euros que você pagou de volta. Então era ótimo pra gente ir para Madrid, para a capital, né? Então, quando a gente quisesse viajar alguma coisa assim, para pegar o aeroporto, por exemplo, a gente usava isso aí. E era uma mão na roda pra gente.
Salamanca é uma cidade linda, pequena, para quem gosta desse tipo de lugar, vale muito a pena. Para quem quiser, tiver mais interesse em saber mais alguma coisa, e quem quiser entrar em contato comigo, o meu contato está disponibilizado na página do DRI, na parte de intercambista amigo, e quem quiser saber mais coisa, pode falar comigo por lá, que eu vou ter muito prazer em ajudar vocês. E é isso que eu tinha planejado para hoje. Um abraço e a gente se vê.